Ainda com relação às disposições que estão previstas no artigo 62 do Código Civil, e novamente eu peço por gentileza que vocês façam uma leitura atenta desses dispositivos. O legislador, ele não previu uma forma específica, uma forma solene para que houvesse a administração da fundação. Isso significa que o instituidor, ele tem autonomia e liberdade para poder, na escritura pública ou no testamento, determinar como que ficará a administração dessa massa de patrimônios. Isso significa, então, que cabe à autonomia privada do instituidor estabelecer a forma como ele desejará que a fundação seja administrada. E outro instrumento importante que vocês têm que ter em mente quando a gente fala de fundação é o estatuto. Quero que vocês entendam que uma coisa é o ato instituidor da fundação e outra coisa completamente diferente é o estatuto. O ato instituidor, como a gente viu, ele pode ser apenas de duas formas: em vida, por meio de escritura pública, e após a morte, por meio de testamento. Mas essa escritura pública e esse testamento não corresponde ao estatuto. O que efetivamente faz com que a fundação ela ganhe personalidade jurídica e ela surge então aí dentro do plano jurídico é o estatuto. Mas não é qualquer tipo de estatuto, é o estatuto que foi devidamente registrado no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Esse estatuto é um documento extremamente relevante, porque ele indicará como que funcionará todas as atividades, como será a administração, quais serão os órgãos que estarão presentes na fundação, quem será responsável por tomar decisões dentro da fundação. Então, esse estatuto ele é muito importante. Mas ele, por si só, esse documento, por si só, ele só ganha expressão jurídica e faz com que a fundação ela ganhe personalidade jurídica a partir do registro. Outra característica importante relativa ao estatuto é que ele pode ser elaborado posteriormente ao ato instituidor. O que significa isso? Que aquele instituidor que queira destinar seu patrimônio para a criação de uma fundação, no momento que ele está fazendo a escritura ou fazendo o testamento, ele nesse mesmo ato aí, ele pode também elaborar um estatuto já de antemão, de acordo com a vontade dele. Mas se ele não fizer o estatuto ao mesmo tempo que ele fizer a sua escritura pública ou testamento, ele pode deixar uma disposição expressa relativa à possibilidade de ser elaborado posteriormente o estatuto. E mais do que isso, o instituidor, na escritura pública ou no testamento, poderá deixar expresso um responsável pela elaboração aqui do estatuto. E esse responsável pode ser qualquer pessoa. Pode ser, às vezes, um filho, um neto, um sobrinho, um advogado ou um contador. Ele pode, então, estabelecer qual será essa pessoa responsável pela elaboração de todo o estatuto, de todas as suas disposições e regras relativas ao funcionamento dessa fundação jurídica. Quero deixar outra questão bem clara para vocês, que dentro da escritura pública ou do testamento, o instituidor ele pode determinar um prazo para que esse responsável elabore o estatuto. E aqui não há um limite temporal. De acordo com a vontade do instituidor, ele pode prever o tempo que ele quiser
para que esse responsável elabore o estatuto. Ou seja, ele pode prever, então, 1 mês, 2 meses, 1 ano, entenderam? Toda vez que há a expressão da manifestação de vontade do instituidor, prevalece, então, a autonomia privada. Porém, se esse instituidor ele não fixou um prazo para a elaboração desse estatuto, o legislador ele vem para complementar, né, de uma forma supletiva aí, esses casos que são omissos. E toda vez que houver, então, omissão, considera-se como prazo legal para elaboração do estatuto o prazo de 180 dias, que foi o prazo que o legislador ele entendeu como mais adequado para que desse aí a oportunidade de se estudar e elaborar com precisão todos os dispositivos relativos aí à fundação. Mas aí, dentro desse prazo, vamos supor que o responsável que foi indicado no testamento ou na escritura pública deixou de cumprir esse tempo assinalado. Às vezes, a gente pode pensar aí que o responsável era um filho e falou: nossa, meu pai deixou grande parcela do patrimônio dele para essa fundação, mas esses bens que meu pai deixou poderiam ser meus, poderiam ser dos meus outros irmãos, né? A gente que poderia estar lucrando aí em cima deles, né? A gente que podia estar explorando economicamente esses bens. Eu vou deixar, então, de fazer esse estatuto e aí esses bens vão voltar para mim. Lero engano. Nesse caso específico, o legislador, ele resguardou para que essa vontade do instituidor prevalecesse até o último momento, justamente para que não ocorresse uma situação assim, do responsável, né, aí maliciosamente pensando deixar de elaborar o estatuto para tentar obter esse patrimônio para si. Ele previu que toda vez em que o responsável ele não atender a esse prazo ou que foi estabelecido voluntariamente pelo instituidor ou previsto em lei, que são 180 dias, quem será responsável pela elaboração do estatuto será o Ministério Público. O estatuto, como ele é esse documento que dá origem jurídica, né, se devidamente levado a registro da fundação, vocês têm que ter em mente que ele sempre deve se pautar e observar a opinião do Ministério Público. Isso significa que toda vez que há elaboração, né, da minuta, do projeto desse estatuto público, antes de eu levá-lo a registro, eu preciso de uma aprovação do membro do Ministério Público. O promotor de justiça, que é o representante do MP, ele irá analisar esse documento, esse estatuto, e verificar aí se ele preenche todos os requisitos legais, se há alguma disposição aí que possa contrariar a manifestação de vontade do instituidor, ou alguma disposição que seja ilegal, ilícita. Então, o Ministério Público, quando ele recebe essa minuta do estatuto, ele tem que analisar corretamente, foram observados todos os requisitos, e a partir do momento que ele analisa, ele pode tomar duas posturas. Ele analisou aquele estatuto e viu que está tudo certo, está tudo ok, está correto, está dentro da legalidade. Ele aprovando esse estatuto, os responsáveis então deverão levar esse documento, que é o estatuto, a registro. Registrou, iniciou-se a fundação. Porém, o Ministério Público ele pode não concordar com algumas disposições aí desse estatuto. Ele pode olhar e ver que às vezes aqui, com relação à administração, não ficou clara a regra, ou, por exemplo, com relação às atividades, aqui há um emprego de alguma atividade ilícita na fundação. Ele vai fazer essa análise e vai dar um parecer. Se ele der o parecer aí rejeitando,
né, algumas disposições desse estatuto, esse estatuto não poderá ser levado a registro. Ou seja, quem for responsável pela elaboração, ele deverá fazer essas retificações, corrigir aqueles pontos que o Ministério Público, né, porventura, falar que não estão corretos. Mas aquele que é responsável pela elaboração do estatuto, ele pode discordar do que o Ministério Público, né, manifestou com relação ao projeto do estatuto. E toda vez que houver essa discordância, quem irá solucionar se aquele estatuto está correto ou não está correto é o juiz. Então, se porventura o Ministério Público ele não tiver então de acordo com o projeto de estatuto, cabe ao responsável pela sua elaboração a possibilidade de discutir e aguardar aí o posicionamento do juiz com relação à aprovação ou não desse estatuto. E o juiz concordando com as disposições do estatuto relativo à criação aqui da fundação, esse responsável poderá levar a registro o estatuto. Entendidos? Outro ponto importante com relação ainda à figura do estatuto da fundação, é importante a gente pensar as hipóteses de suas alterações. E aqui o legislador, no artigo 67, ele previu também requisitos que são cumulativos, que devem ser somados para possibilitar a alteração do estatuto. O primeiro deles é que tem que haver aqui a aprovação por 2/3 do dirigente com relação ao ponto que se queira alterar, modificar dentro do estatuto. Além disso, as alterações que forem sugeridas, né, que sejam modificadas dentro do estatuto, elas não podem contrariar ou desvirtuar a finalidade que foi prevista pelo instituidor. Eu não posso, então, sugerir uma modificação no estatuto para alterar a finalidade. Ou seja, ao invés, então, da gente alcançar a finalidade de educação, que foi prevista pelo instituidor, agora os responsáveis aqui pela administração da fundação quer sugerir aí uma alteração para mudar essa finalidade, de educação para saúde. Isso é vedado, porque aqui tem que prevalecer a vontade do instituidor quando ele determinou para qual finalidade ele deixou a coletividade de bens. Entendidos? Além disso, deve ser somado também a questão envolvendo a aprovação do Ministério Público. Novamente aqui, a participação do MP, que deverá olhar e observar se aquelas alterações que foram sugeridas, elas encontram dentro da legalidade, se elas aí, né, faz prevalecer a manifestação de vontade inicial do instituidor. Tudo isso o Ministério Público ele deverá analisar. E percebam, o Ministério Público tem um prazo de 45 dias para emitir esse parecer com relação às alterações do estatuto. E foi fixado um prazo legal, e foi uma alteração que ocorreu recentemente nesse artigo 67, porque antigamente o Ministério Público ele ficava ad eterno, com muito tempo com esse parecer pendente, e demorava-se muito tempo para poder ele emitir a opinião com relação à aprovação ou não daquelas alterações que foram sugeridas no estatuto. Então, o legislador ele fixou esse prazo justamente para poder impedir essa demora da deliberação aí do Ministério Público e na sua elaboração do parecer. Mas se porventura o Ministério Público ele não obedecer esse prazo de 45 dias, essa aprovação ela poderá ser suprida pela manifestação judicial. Aí é possível então eu encaminhar esse requerimento ao juiz e o juiz então poderá aprovar as alterações que foram sugeridas no Estatuto da Fundação. Por fim, chamo a atenção com relação às disposições que estão previstas no artigo 68 do Código Civil.
peço que vocês também façam uma leitura bem atenta desse dispositivo específico. Esse artigo, ele trata das aprovações não unânimes. Eu sei que, para que haja a alteração no estatuto, eu preciso da aprovação de 2/3 dos dirigentes. Mas, toda vez que ela não for unânime, é possível que os administradores, eles intimem, notifiquem, cientifiquem, né, que essas pessoas que foram a minoria, que foram votos vencidos, elas possam impugnar dentro de um procedimento que é instaurado no Ministério Público, essa minoria, no prazo de 10 dias, podem apresentar justificativas pelas quais ela entende como equivocada, errada, a alteração que está sendo promovida no Estatuto. Então, esse procedimento que ocorre aí dentro do Ministério Público, o Ministério Público ele ouvirá essa parte que foi vencida e aí irá decidir se aquela alteração ela pode ou não acontecer. Ficou claro? Se vocês tiverem dúvida com relação a esses dois dispositivos, eu estou inteiramente à disposição, porque quando vocês forem ler a redação desses artigos, talvez vocês possam ter um pouco de dificuldade na compreensão em razão da redação que o legislador conferiu. Mas, apenas frisando, toda vez que não houver unanimidade, né, com relação à aprovação da alteração, da modificação desse estatuto, é possível que os votos vencidos, que a minoria, seja ouvida e ela possa apresentar justificativas.